Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Para nós te exaltamos pelo privilégio que temos de te adorar. E agradecemos a Ti também por essa bênção. A bênção de contarmos com a Tua presença, com a Tua graça, sendo renovado, ó Pai, na vida de cada um de nós. Agora pedimos a Ti, fale ao nosso coração. Trate conosco, ó Pai, naquilo que precisamos ouvir. Para que tenhamos, ó Pai, uma vida muito abençoada, muito agraciada por Ti. Que em tudo, Senhor, possamos perceber a Tua voz. E ao ouvir a Tua voz, que possamos obedecê-la para a honra e glória do Teu nome e também para a nossa própria felicidade. Trata conosco nessa noite. Assim pedimos a Ti em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, meus queridos? Nós vamos estar meditando nessa noite em apenas um versículo que leremos agora. Estaremos colocando a nossa vida no altar do Senhor a partir desse versículo. E o texto está no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Estamos abrindo no segundo livro da Bíblia. Livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 14. E o texto diz o seguinte: Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Vivemos dias frenéticos, dias difíceis, dias corridos. E a sensação que temos é que muitas vezes precisaríamos de mais do que 24 horas para poder dar conta de todas as atividades diárias que temos. Seja na área profissional, seja na área familiar, seja cuidar de filhos, cuidar da família, cuidar de um ente querido enfermo. E o nosso tempo parece que é escasso. Muitas vezes, alguns gurus desses de internet dizem que você só precisa aprender a administrar melhor o seu tempo. E não estão totalmente errados. É claro que a administração do tempo ela é importante. É um controle importante que precisamos adquirir para que possamos, de fato, aproveitar melhor as nossas 24 horas diárias. E nesse banco do tempo, quando a gente aprende a poupar o tempo, conseguimos, inclusive, ter mais produtividade na nossa vida diária. Mas eu não me refiro a isso. Não estou me referindo aqui a simplesmente essa forma de gerenciamento do nosso tempo. Eu me refiro aqui a muito mais do que isso. Eu me refiro aqui àquela sensação de sufocamento, aquela sensação de esgotamento emocional e até espiritual que nós temos. Quem aqui nunca falou ou então nunca ouviu a sua mãe ou seu pai dizer que ele está tão cansado, que ele está tão esgotado, que ela está tão esgotada, que ela gostaria de sumir, de desaparecer,
Quem aqui nunca disse isso? Quem aqui nunca sonhou em conseguir fazer uma viagem de longo prazo para outro país e ali começar a desfrutar de um pouco de descanso? A gente muitas vezes enfrenta momentos que, como nós lemos no começo, tanto há cansaço quanto há também opressão emocional. E então o nosso primeiro desejo, o nosso primeiro pensamento é o de fuga. Mas olha que interessante, não é somente nós, não somos apenas nós, que somos acometidos desse tipo de sentimento, que somos acometidos por esse tipo de desejo de fuga. Vários personagens da Bíblia no passado também receberam esse tipo de tentação. Alguns sucumbiram, outros não. E temos aqui uma situação muito peculiar da vida de um homem de Deus chamado Moisés, que nós conhecemos bem. Conhecemos bem porque ouvimos muitas mensagens, muitos estudos sobre esse homem. Homem esse que era um exemplo de intimidade com Deus, que só foi superado muitos séculos depois e pelo próprio Filho de Deus, pelo Senhor Jesus. Se não fosse por Jesus, o tipo de intimidade, de proximidade com Deus que Moisés teve no passado, ele seria insuperável até hoje. Era o homem que falava com Deus face a face. Era o homem que conseguiu receber uma revelação de Deus, além do que qualquer revelação de qualquer outra pessoa que existiu na sua época e que persistiu ao longo da história até o dia de hoje. Como disse, apenas o Senhor Jesus, enquanto ser humano, conseguiu trazer um novo patamar na intimidade com Deus. E Moisés era um homem que também se sentiu cansado. Era um homem que também sentiu a frustração de se doar, de se esforçar, de se colocar na presença de Deus de um modo tão profundamente entregue, e depois do final de um grande período de esforço, ele olha para trás, ele olha para o seu legado e percebe que muito, muito perto de uma libertação poderosa, o povo cai de novo no pecado. Depois de tanto esforço, depois dos milagres de Deus sendo revelados assim à mão cheia, 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, Deus entregando a lei dele em tábuas que ele próprio escreveu, o monte fumegando pela glória de Deus, o povo passando no deserto com uma coluna de fogo durante a noite para iluminar e esquentar, e com uma nuvem durante o dia para tapar o sol escaldante do deserto. O povo testemunhando a mão de Deus operando com força e com poder. Todo o Êxodo trata disso. Todo o livro de Êxodo fala de como Deus quis libertar o seu povo, por amor a esse povo, e resgatou esse povo de uma das piores fases da sua história, a escravidão no Egito, que era uma escravidão desumana, era uma escravidão feita para que as pessoas morressem, porque Faraó não se importava com aquele povo. Faraó queria que aqueles homens morressem trabalhando, como burros de carga, porque se morressem trabalhando, eles iam diminuindo enquanto população,
E haveria controle do Egito contra o povo judeu que estava crescendo e crescendo e crescendo. Faraó olhava para aquela gente e não os via como seres humanos. Ele os via apenas como burros de carga. Máquinas para construir o seu império, as suas pirâmides, as suas esfinges, as suas obras faraônicas, os seus castelos, todos na areia do deserto. Pedra sobre pedra, colocada pela mão dos escravos. Depois de 400 anos nessa situação, Deus então se levanta, liberta o povo, usa Moisés, e no capítulo 32, logo após Deus dar a lei a Moisés, o povo sente a ausência de Moisés, a ausência prolongada daquele homem de Deus, daquele que era a representação de Deus aqui diante deles. E rapidamente eles voltam ao passado. Eles já haviam se lembrado das cebolas do Egito e queriam comê-las. Você imagina voltar para a escravidão só para comer cebola? Eu teria um outro tipo de motivo para né? Mas comer cebola fica difícil. Comer cebola igual a maçã é complicado, né? Você imagina o hálito bom, né, que o povo teria. Mas o povo queria voltar por coisas pequenas, por coisas supérfluas, por coisas que não tinham nenhum valor. É fácil a gente olhar para o povo de Israel e criticá-los, mas a gente também faz assim. A gente também desobedece a Deus por pequenos prazeres. A gente também se coloca no alvo da ira de Deus, porque a gente tem pequenos prazeres, pequenas vontades, que a gente acha que não consegue viver sem elas. Pequenos desejos satisfeitos, que a gente acha que não consegue viver sem satisfazê-los. Porque somos escravos desses prazeres, desses deleites, dessas manias, como Israel era escravo do Egito. E diante de um poder tão grande, aquele povo volta, ele retrocede. Moisés se demora no monte, e então o povo pressiona Arão. Arão, o porta-voz que Deus determinou para que falasse a Faraó junto a Moisés. Arão, que seria a voz de Moisés perante Faraó, enquanto que Moisés era a voz de Deus perante Arão e perante o povo. E Arão, pressionado, se mostrou um líder fraco naquele momento, pressionado pela voz popular. E o povo pede: queremos um outro Deus, porque quem sabe o Deus que nos libertou agora tirou férias, ficou cansado, está com férias. Moisés desapareceu, será que ele morreu? Moisés virou fumaça. Faz para nós então um outro Deus, um Deus egípcio qualquer, para que a gente possa então adorar a esse Deus e dizermos: olha, foi você que tirou a gente do Egito. Livra a gente agora dessa morte certa no meio do deserto. Lá no meio, na parte sul do mapa, ali na Arábia, no Monte Sinai, próximo ainda do Egito. Talvez eles olhassem no horizonte e percebessem o Egito lá longe. E o seu coração pulsando de saudade da escravidão. Pediram então que Arão produzisse, forjasse
com os seus pertences, braceletes, brincos, colares, tudo de ouro. Adivinha qual a procedência desse ouro todo? Do Egito. Adivinha de onde vieram tantas peças de ornamentação daquelas mulheres, daqueles homens? Do Egito. O pouco de riqueza que algum escravo, talvez até tenha roubado de algum senhor egípcio. Talvez tenha conquistado com algum tipo de permuta. Mas o fato é, tinham ali objetos de ouro. E o texto bíblico diz no capítulo anterior, o capítulo 32, que eles entregaram aqueles objetos de coração aberto, de bom grado, porque eles queriam se entregar à idolatria, olhando para trás, tal como fez a mulher de Ló, olhando para trás e tornando-se estátua de sal, morrendo instantaneamente. Naquele momento, a nação estava morrendo espiritualmente, morrendo enquanto nação, porque preferiu olhar para trás. E o texto diz que Arão, então, forja em um fogo improvisado no meio da areia, forja um bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro era uma representação do deus egípcio Apis. Era um deus em forma de bezerro com uma coroa em forma arredondada aqui na cabeça. E aquele deus Apis seria então adorado, seria venerado pelo povo de Deus, de tão acostumado que estava a fazer as coisas do paganismo. Depois de várias gerações entregues como escravos àquela nação pagã. E o que acontece? Deus avisa Moisés. Moisés estava no monte ainda, recebendo as leis de Deus. A primeira edição das leis de Deus, escritas por ele mesmo. Então Deus avisa, desce, porque o povo se corrompeu. Josué, que estava ali embaixo do monte, esperando também Moisés voltar, quando Moisés desce com as tábuas da lei, o seu rosto brilhando, então Josué, estranhando aquilo tudo, ele fala, olha, estou ouvindo o barulho aqui de festa. Moisés diz, não é festa. O povo se corrompeu. O povo estava adorando a um Deus falso. Então você consegue fechar os seus olhos e imaginar como estava o coração de Moisés, talvez transparecendo a preocupação em seu semblante, quando ele se encaminha na direção do povo em festa e festa pagã. Enquanto Moisés e também Josué vão se aproximando, ele ainda com as tábuas da lei, equilibrando em seus braços, o povo estava ali adorando ao Deus falso e Arão dizendo, olha, amanhã vamos adorar ao Deus Altíssimo, hoje estamos adorando Apis, mas amanhã adoraremos a Jeová. E de fato o povo estava ali tentando agradar a gregos e troianos, tentando agradar a Deus e ao diabo, fuxicando no lixo do diabo algo que pudesse trazer paz, conforto e aplacar a ansiedade do coração de toda uma nação. Então Moisés chega ali com Josué, você já conhece a história. A ira toma o coração daquele homem que era manso. E as consequências você já conhece. Aqui temos o retrato cristalizado
do momento mais sombrio, mais vergonhoso na história do povo de Deus. Momento que ficou marcado até hoje na cultura de Israel. Mas o mais interessante é que quando Deus fala, olha só, no capítulo 33, Deus já fala para Moisés, ok, eu não vou voltar atrás da minha promessa. Vamos seguir com o projeto, toca para frente. Só que eu não vou mais andar perto desse povo. É o povo de dura cerviz. Essa expressão, dura cerviz, é pescoço duro. Aqui é uma referência aos animais, aos burros mesmo, aos bois, onde se colocava a canga para os bois caminharem e empurrarem o arado. E um boi que tinha o pescoço duro era um boi que não se deixava dominar por aquele que estava tocando o arado. E então, quanto mais aquele que estava tocando o arado ia fustigando o boi, ia machucando o boi, tanto mais ele tornava o seu pescoço duro para trabalhar. E isso machucava ainda mais o boi. Homens e mulheres de dura cerviz, teimosos, de coração duro, de pescoço duro, quanto mais retrucam contra a vontade de Deus, mais se machucam, mais são machucados pela vida. Porque estar diante de Deus, estar distante de Deus, torna a gente cada vez mais infelizes, tentando vencer numa vida difícil, sem a ajuda, sem a bênção do Todo-Poderoso. E então, Deus aqui, no versículo 14, ele diz, depois que Moisés clama a ele, e diz, olha, não podemos avançar, se o Senhor não vai conosco, não nos faça andar mais. Moisés está ali clamando a Deus pelo povo, fazendo com que Deus estivesse mudando a sua atitude. De desfavorável para uma atitude favorável ao povo que ele havia escolhido. Isso não foi de graça, porque Moisés já havia quebrado as tábuas da lei, já havia tornado-as em cinza, aliás, ele tornou o bezerro de ouro em cinza, queimou tudo, misturou com lama e deu para aquela geração comer e matou aquela geração ao fio da espada. Depois de tudo aquilo, então Moisés percebe que ele precisava lutar em favor do seu povo e lutar com o Deus Todo-Poderoso. E nessa luta, em oração, Moisés clama pelo povo, intercede pelo povo. E então, o inimaginável acontece. Deus muda de atitude. E Deus fala, ok, porque eu te conheço, porque eu te amo, porque você intercede pelo povo, eu estou agora mudando um decreto que eu havia dado antes. Pela sua atitude, eu não vou apenas enviar um anjo que daria a certeza de vitória. Entenda, pelo amor de Deus, meu querido, nem sempre o resultado de vitória a qualquer custo é sinônimo de aprovação divina. Porque mesmo o povo em situação de desaprovação, Deus havia prometido por amor e fidelidade a sua promessa de que conduziria o povo em vitória, mas ele não estaria presente. E designaria um anjo para estar cuidando do povo e levando o povo até a terra prometida. Mas isso não bastou para Moisés. Isso não bastou para aquele que teme a Deus, para aquele que quer ter intimidade com Deus. Só a vitória a qualquer custo não basta. Eu quero a vitória, mas eu quero a vitória com a presença de Deus. Amém? Eu quero a vitória com a aprovação de Deus. Eu quero a vitória com a certeza de que Deus está olhando para mim
e está satisfeito com a minha vida perante Ele. Então, de nada adianta a gente fazer campanha disso ou campanha daquilo, 7 semanas de não sei o quê, subir monte não sei quantas vezes, se não há aprovação divina com a minha vida. Primeiro, não vou alcançar a vitória que eu acho que posso alcançar. E segundo, ainda que eu alcance uma vitória pequena, a desaprovação de Deus é algo infinitamente pior do que alcançar uma vitória menor na minha vida cotidiana. Moisés sabia disso. Ele se recusou a dar um passo sem a aprovação divina. Então, no versículo 14, Deus diz: ok, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Não há descanso emocional, espiritual, até físico, se Deus não está pertinho da gente. Não há descanso. Há luta sobre luta. Mas descanso verdadeiro é só Jesus que pode dar. Temos aqui então a presença de Deus, que assegura não apenas a vitória, mas também o descanso. E o que significa esse descanso espiritual? Que nós só podemos alcançar se estamos perto de Deus. Paz interior significa tranquilidade para lutarmos, porque não significa vida fácil. Estarmos em descanso espiritual não significa lutarmos a vida no modo easy, no modo fácil. Jogarmos no modo fácil não é opção para cristão. Ele vai jogar normalmente a sua vida no modo difícil, no modo complicado. Mas quando há descanso espiritual, o cristão consegue vencer se desesperar. E a palavra desespero significa sem esperança. Esse conceito de um cristão que se desespera, o cristão que perde a esperança, é um conceito que não há base lógica e nem bíblica. Porque o cristão que conhece a Deus, que confia em Deus, não perde a sua esperança. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. A esperança não se perde, a esperança não se morre. Enquanto confiamos em Deus, enquanto servimos a Deus, mantemos firme a nossa esperança. E você pode se perguntar, mas como a presença de Deus pode nos trazer descanso? Lá no Salmo 46, versículo 1, nós lemos que Deus se revela a nós seus servos, como o refúgio e a fortaleza. Aquele socorro bem presente, bem perto, acessível, na hora da tribulação. Quando sentimos o peso da tribulação, Deus se revela o nosso refúgio e fortaleza. E quando percebemos essa revelação divina a nosso favor, nós ficamos descansados nele. Eu lembro, inclusive, aquele personagem da Bíblia, o rei Saul, que teve uma consequência muito pesada na sua vida, porque Deus se afastou dele. Ele já não estava mais agradando a Deus, e Deus tem um modus operandi muito peculiar dele próprio. Ele deixa a gente seguir com o nosso curso de afastamento dele. Às vezes, quando Deus está em silêncio enquanto você erra, não é porque Ele está facilitando para você, não é porque Ele está fazendo vista grossa para você,
é porque ele está deixando você seguir o curso dos seus próprios erros, pecados. Isso vai ser para o seu mal. Isso vai ser para que você perceba o quanto você precisa, na verdade, se arrepender e se colocar diante dele. E quanto Deus te repreende quando você erra, ele faz isso porque te ama. Porque ele quer te resgatar para perto dele. Ele quer fazer de você alguém próximo dele e, portanto, alguém que está sendo purificado por ele próprio. Saul, porque Deus havia se afastado dele e já havia escolhido Davi. Saul fica louco. Fica louco porque Deus estava desaprovando e estava longe dele. E essa loucura de Saul fez com que ele ficasse obcecado por Davi. Ele queria matar Davi de qualquer maneira, porque ele enxergava Davi como um rival melhor do que ele. E essa loucura de Saul, essa perseguição louca, desvairada de Saul contra Davi, só fez ele se afastar cada vez mais da aprovação divina. Isso fez com que ele chegasse, então, ao seu fundo do poço. De modo a que ele morreu sem esperança de salvação. Queridos, é muito triste quando, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa insensibilidade espiritual, a gente se afasta de Deus e a gente, no começo, não percebe, não se incomoda com isso. E quando chegamos no momento derradeiro do nosso afastamento, a gente aí é que vai sentir o quanto precisávamos estar próximos de Deus, mas nos distanciamos porque acalentamos pecados de estimação. Pequenos pecados que nos afastando de Deus e se tornaram maiores. E então, muito tarde, podemos acordar para a realidade. Precisamos então encontrar o remédio para tudo isso. Encontrar o remédio que Saul não encontrou. Encontrar o remédio que em parte o povo de Israel até conheceu, mas também rejeitou o remédio. O remédio da nossa comunhão restaurada com Deus é só o Senhor Jesus que pode dar. Somente o Senhor Jesus é o intermediário, é o mediador entre Deus e os homens. Somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos reaproxima de Deus. E quando nos reaproximamos de Deus em Cristo, precisamos ter a consciência despertada para que a gente não caia como Israel caiu. Para que a gente continue nos esforçando, para que a gente continue se esforçando. Para quê? Para manter uma vida de intimidade com Deus. Porque nós somos salvos pela graça, mas mantemos a nossa vida com Deus por meio da santificação. E a santificação requer esforço pessoal. Esforço para se submeter ao Espírito Santo, ao arbítrio do Espírito Santo, para que ele esteja nos apitando, falando, olha, isso é pecado, não faça isso. E eu preciso estar sensível à voz do Espírito para não cair, e muitas vezes caindo continuamente no mesmo erro, no mesmo pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não tolera o pecado. Ele não faz vista grossa para o que é errado. Ainda que a sociedade me diga que é certo. Se é errado e ponto final.
E então, isso requer de mim um esforço pessoal para ter uma vida de oração, de modo prático, ter uma vida de oração. Orar de dia, orar de noite, orar, falar com Deus nas horas da dificuldade, nas horas da angústia. Não é colocar Deus como sendo a minha última opção, mas é a primeira de todas. Seja qual for a ordem da sua ansiedade, da sua dificuldade, seja qual for a área do seu problema, Deus pode trazer a solução para você agora. Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode curar, Ele pode abençoar financeiramente, Ele pode fazer você alcançar um outro patamar na sua vida espiritual, Ele pode acalmar a sua briga interna, a sua luta interna com o pecado, Ele pode trazer paz na sua vida familiar, Ele pode trazer sentido para a sua vida se você perdeu esse sentido. Eu quero resgatar então o versículo que lemos e assim terminando essa nossa mensagem. Mateus 11, 28. O convite do Senhor Jesus está aberto para você. Para você que é servo de Deus e ainda luta com dificuldades da sua vida, ainda luta com pecados que você sequer consegue verbalizar diante de Deus. Mas Jesus está dizendo, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O caminho da sua paz interior, o caminho do seu descanso emocional, o caminho para o seu sucesso é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem o poder para trazer paz e alívio à sua mente. A sua mente cansada de lutar. As suas forças indo embora e você não sabe o que fazer. Hoje eu digo para você, Cristo está dizendo, em Cristo você tem alívio, meu irmão. Em Cristo você tem alívio, minha irmã, para todo tipo de luta que você enfrenta. Em Cristo você consegue alcançar descanso para a sua alma, alívio para o seu sofrimento. A sua ansiedade não vai te trazer a solução. A sua ansiedade não vai trazer resposta. Quem traz a resposta para você é somente o Senhor Jesus. Coloque a sua vida diante dele. Chegue-se ao Senhor através de Cristo e você encontrará descanso, alívio para a sua vida. Amém, queridos? Já estamos chegando na parte final do nosso culto. Mas antes eu quero convidar você que deseja uma oração. Você que luta com algum pecado pessoal. Você que luta com alguma dificuldade em qualquer área da sua vida. Área emocional, área espiritual, área familiar, área profissional, área de sua saúde. Em nome de Jesus, você pode vir aqui à frente se desejar, para a gente fazer essa oração em favor da sua vida. Vamos colocar a sua vida no altar do Senhor, para você que precisa de uma cura especial, quem sabe. Talvez um problema emocional, uma cura emocional no seu coração. Você que luta com alguma dificuldade há anos. Você que luta com algum pecado recorrente. Agora estamos unindo a nossa fé. E você, juntamente comigo, vai estar colocando a sua vida no altar de Deus. Diante do Senhor não há impossíveis, não há barreiras. Não há ferrolhos que te aprisionem ao passado. Diante do Senhor, todo tipo de algema que se quebra. E ela cai ao chão. E você ouve o estatalar dos ferros do chão.
e pela fé você já contempla a tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te exaltamos, porque temos o privilégio de servir a Ti. Temos o privilégio, ó Pai, de estar na Tua presença, privilégio esse alcançado por Cristo Jesus. Privilégio este que não alcançamos pelos nossos esforços, porque as nossas obras nada podem fazer. Nossos pecados, ó Pai, na verdade, diante de Ti, são como trapos de imundície, que apenas nos afasta cada vez mais de Ti. Mas, ó Pai, nós te damos graças, porque a Tua palavra diz que em Cristo Jesus todos os nossos pecados são perdoados. Há pessoas aqui, ó Pai, com necessidades diversas. Há aqueles que precisam de uma vitória na sua saúde física, que precisam da vitória completa, Pai, no seu corpo, como a pequena Isabel, por quem temos orado. Tantos, ó Pai, que lutam com enfermidades, até degenerativas. E ouvimos hoje pela manhã o testemunho da Tua serva, que foi curada por Ti, ó Deus, de uma enfermidade degenerativa. Nós te exaltamos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado por nós. Pedimos, ó Pai, também a Ti que o Senhor esteja contemplando aqueles que estão aqui à frente e que lutam, ó Pai, com problemas familiares. Lutas na família, Senhor, devido a algum ente querido. Alguém que talvez, ó Pai, esteja envolvido com algum vício na droga, no alcoolismo. Vício, Senhor, também, inclusive, na área da sexualidade, com prostituição. Envolvidos, ó Pai, até quem sabe, com adultério frequente e constante, colocando em risco o seu próprio casamento. Problemas, ó Pai, às vezes de rebeldia dos filhos. Problemas, ó Pai, de crianças que não querem estudar, que não querem, ó Pai, estar crescendo na vida, que estão tendo péssimos exemplos dentro de casa, dentro da própria família, até situações, ó Pai, de abuso infantil dentro da família. Parentes, ó Pai, que enxergam as suas crianças de modo diferente, de modo pecaminoso. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos a Tua graça, ó Pai, revelada a essas famílias. Que o Senhor esteja trazendo, ó Pai, a cura no seio familiar, restaurando vidas, restaurando relacionamentos quebrados, restaurando, ó Pai, para aquele sentimento que um dia já foi maior, já foi sincero, aquele amor, ó Pai, que precisa ser restaurado, a harmonia no lar. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia também, Senhor, por aqueles que lutam na área financeira, que se encontram desempregados, ou até se encontram, ó Pai, fazendo algum serviço, ou até, quem sabe, trabalhando em um subemprego. Pedimos a Tua misericórdia. Tu que és o dono da prata e do ouro, visita os Teus servos, ó Pai, com prosperidade, a prosperidade que vem do alto, a prosperidade que vem do Senhor. Dá, ó Pai, condições para que trabalhem e alcancem um resultado melhor na sua vida financeira. Livra-nos da pobreza. Livra-nos, ó Pai, da miséria. Livra o nosso país, ó Pai, de qualquer dificuldade nessa área. Clamamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Também pedimos a Ti, ó Deus, por aqueles que enfrentam lutas com pecados pessoais, pecados, ó Pai, em diversas áreas,
pecados da área moral, pecados, ó Pai, da área espiritual, situações, ó Pai, de controle que o diabo exerce sobre a mente, sobre as atitudes. Aqueles que lutam contra vícios, ó Pai, mesmo servos teus, aqueles que não te conhecem também, clamamos a tua graça, clamamos a tua misericórdia, clamamos o teu poder, ó Deus, clamamos o teu perdão. A tua palavra diz, ó Deus, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam alcançarão misericórdia. Pedimos a misericórdia do Senhor sobre nós, o teu perdão, a tua graça, renovada pelo sangue de Jesus. Assim oramos a Ti, pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Pai, nós te exaltamos pela bênção, Pai, de recebermos a Tua palavra nessa noite. Clamamos agora a Ti, que Tu nos abençoes durante essa semana. Possamos ter uma semana de vitórias, ó Pai. Aqueles que vieram aqui à frente, que voltem para casa levando a sua vitória. A vitória dada pelo Senhor. E que na próxima semana tenhamos testemunhos da Tua graça restauradora na vida de cada um deles, na vida de cada um de nós. Nos ajuda, nos abençoa, nos perdoa os pecados e nos dê a Tua graça. É como clamamos, é como pedimos, é como agradecemos, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.